Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Nossa 27ª aula do estudo do livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje o último item desse capítulo 8, e trata sobre a falta de amor. É importante lembrar, como a própria Joana o faz no início aqui do estudo, que o amor é de uma importância fundamental para a vida, e sem o qual o ser humano permaneceria no seu primarismo dos fenômenos puramente biológicos. E é interessante observar que o próprio André Luiz também nas suas obras canta essa importância do amor, quando ele coloca que o amor está em tudo em a natureza, né? Por isso, talvez Jesus tenha proposto como o maior mandamento da lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor, está vigente em todas as expressões da natureza, mesmo quando ele não é identificado sob essa denominação, assim como ocorre, por exemplo, com as próprias leis da natureza, as próprias leis naturais que regem a criação, expressando harmonia e ordem como sendo uma manifestação do amor de Deus em todas as coisas. Então, à medida que nós, enquanto ser inacabado, na busca da perfeição, vai abandonando as faixas iniciais do processo da evolução, aquele que vimos vivenciando de reencarnação em reencarnação, passando pelos vários reinos da natureza até chegar à humanidade, a caminho da angelitude. Então, nós vamos deixando para trás essas faixas iniciais desse processo de evolução, onde havia predominância, sobretudo, dos instintos em nossa natureza, e aí nós já vamos ter inicialmente a manifestação das expressões do amor, que tem origem inclusive divina, e vai se transformando pouco a pouco em sentimento, né, em conflito dentro dessas experiências mais primárias, para que, em reação, vai gerando dificuldades, consequentemente, de comportamento e de crescimento emocional, porque tudo isso faz parte do processo de aprendizagem nos caminhos da evolução. Então, pouco a pouco, lentamente, o amor vai rompendo essas amarras em que se encontra detido e vai expressar-se em incontáveis recursos, né, que possui e que acaba terminando em, em comandar as aspirações, as palavras e os atos para a caminho de mais altas aspirações. Então, vencer esses degraus, digamos assim, iniciais, superando os desafios naturais que surgem como consequência desse trânsito nessas faixas mais primitivas, é o dever que a todos se faz imposto pela necessidade de adquirir e de preservar a saúde nas suas variadas expressões e complexidades. Então, o amor é um sentimento superior que brota espontaneamente no ser humano. Quando escasseia em alguém, aí estão encravados, digamos assim, diversos conflitos, principalmente aqueles que resultam dos chamados fenômenos perinatais, que são perturbadores. Esses fenômenos perinatais de que Joana fala, muito estudado pela psicologia profunda, a psicologia transpessoal, tem a ver com aquela experiência do ser reencarnante no seu processo, quando se encontra no ventre materno, vivenciando determinadas experiências de convivência, já nesse estado,
que podem resultar em traumas, em dificuldades, em conflitos mais tarde no seu processo de maturidade na fase adulta, portanto. Então, esses fenômenos perinatais perturbadores, né, da convivência doméstica é muito difícil, e dos relacionamentos, muitas vezes, também frustrantes, como também de problemas orgânicos que desenvolvem a amargura, a revolta, a tristeza, a sistemática desconfiança de tudo e de todos, em razão de influenciarem, consequentemente, o comportamento do indivíduo, né? Então, diante dessa realidade, em casos dessa natureza, torna-se imprescindível a análise de Joana dos fatores que desencadearam a problemática, a fim de serem erradicados, abrindo espaço para a vigência do sentimento afetivo. Então, crianças que foram de Joana não amadas ou que vivenciaram um grupo, digamos assim, muito agressivo e de constituição muito grosseira, ou até mesmo vulgar, um momentinho só. Dá uma arrumada aqui. Então, repetindo, crianças que foram muito desamadas, né, e que vivenciaram no grupo familiar situações muito agressivas, e que tiveram nesse lar uma constituição grosseira ou muito vulgar, permanecem assinaladas pelos atritos provenientes, né, dessa situação, atritos emocionais, os desajustes a que se viram submetidas. Então, cerrando-se às vezes os sentimentos por transferirem para a sociedade aquilo que lhes era comum na intimidade doméstica. Já disse de outras vezes, é por isso que normalmente, com as exceções, é lógico, né, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, porque vivenciamos experiências dentro do lar com aqueles que cuidaram de nós, pais, avós, irmãos mais velhos, parentes outros, enfim, onde nos deram o que tinham para dar, né? E às vezes foram experiências talvez marcantes, dolorosas e até mesmo traumáticas. Então, a criança que vivencia esse tipo de experiência acaba bloqueando, né, exceções à regra, é lógico, a sua capacidade de amar por não se sentir amada. Então, a criança encarcera outros sentimentos e tendências, impedindo-lhes o desenvolvimento em razão da ira, das mágoas que teve de acumular para sobreviver e da dissimulação que precisou encetar em razão da necessidade de superar essas mágoas, de poder guardá-las consigo, sem ter com quem conversar, como externalizar isso, né, para poder sobreviver, né, porque é uma questão aí de sobrevivência, né, e a dissimulação às vezes faz parte desse processo que a reveste para poder continuar existindo, para poder continuar sobrevivendo. E assim ser poupada dos castigos, das interferências, das recriminações provenientes dos adultos, muitas vezes perversos ou doentes, ou ignorantes, no sentido de não saberem fazer de forma diferente, né? Ah, e através de reprimendas, de castigos, de golpes, ou até de desinteresse emocional, de indiferença, acaba marcando a criança para a sua vida adulta. Repito mais uma vez que quando a gente pensa nessa questão de quem cuidou de nós,
É importante, como diz a constelação familiar, a gente honrar quem veio antes. Eu gosto muito de pensar assim, que entender que eles deram o que tinham para dar. Apesar de a nossa exigência ser outra, e muitas vezes a gente encontra situações de pessoas hoje na fase adulta como se fosse uma criança querendo, e ainda que a mãe, principalmente, ou o pai, lhe dê aquilo que lhes foi negado na sua infância. E às vezes não tem como, porque você não dar aquilo que não possui, aquilo que não tem. Então, em alguns casos, essas crianças, essas pessoas que ficam aprisionadas nesse tipo de ressentimento, ou acabam até mesmo matando a sua sensibilidade, tornam-se pessoas frias, amorfas, depressivas, mentirosas, inseguras, desconfiadas e assim por diante. Então, o primeiro passo mais saudável para isso, afirma Joana de Ângeles, é, ou seja, o primeiro passo, né, para uma saudável terapia do paciente, diz ela, é, é do paciente não amado, né, e que tem dificuldade de amar, é auxiliá-lo a vencer a sua autocompaixão, procurando abandonar a postura de vítima e esforçando-se para recuperar o seu lugar ao sol das oportunidades de crescimento interior. Isso aqui é interessante porque a gente depara com essa situação, porque um comportamento muito intenso nessas situações é esse, né, da autocompaixão, da autocomiseração, de você colocar como vítima de mãe, de pai, de quem quer que tenha cuidado de você, ao invés de olhar que você tem direito ao só e que pode superar essas limitações, essas dificuldades, desde quando se propõe a isso. Porque às vezes há um comodismo na vitimização, tá? E na responsabilização dos outros. É interessante observar que o Espiritismo ensina para a gente, através da lei da reencarnação, e Joana diz isso num outro texto, que nenhum de nós nasce no lugar errado. Então, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, para fazer o nosso melhor. Então, se está naquele lar, né, agressivo, difícil, e vivencia tais experiências, tem uma razão de ser para isso estar acontecendo. É, de uma certa forma, uma construção nossa, através de outras etapas reencarnatórias, o retorno à convivência com pessoas desse quilate para vivenciarmos tais experiências. Não que justifique, vamos dizer assim, a atitude de quem cuida, porque quem cuida deveria amar, proteger, amparar e assim por diante, né? Mas se acontece, você entende que deve ter uma razão de ser. Então, toda vez que se refugia, inclusive nessa autocomiseração, a pessoa deixa de lutar, ela abandona-se a esse estágio em que se conserva como um ser infeliz, né? Quando, na verdade, lhe cabe o trabalho da superação da dificuldade e buscar construir a vida sob nova condição, libertando-se daqueles que a aprisionaram nesse lugar de dor, de desconforto e de autocomiseração. Então, logo após identificar os fatores causais desse tipo de transtorno e revivê-los, porque precisa às vezes fazer isso corajosamente, né? Desculpa aqueles que lhe foram motivo de embaraço e de tropeço, tornando a sua existência amarga e sem sentido. E aqui é importante também a necessidade do auto-perdão, de perdoar a si mesmo, porque às vezes fica uma culpa embutida, achando que você é o responsável pelo outro ser ter agido como agiu. Mas não é bem assim. Então você precisa perdoar,
compreender, ter compaixão para seguir em frente, mas também se perdoar e ter compaixão consigo mesmo. Então, em uma análise mais tranquila do acontecimento, afirma ela, Joana, que ao invés de evitá-la, né, dá-se a conta de que o responsável pela situação penosa também foi uma pessoa desditosa, pois assim fizeram até mesmo talvez pior, né, na sua educação, na sua criação, né? Daí é importante quando a gente analisa essa questão e a gente se volta para os pais querendo culpá-los, maldizê-los, é importante a gente pensar assim: você conhece a história dos seus pais, o que eles experimentaram, o que eles vivenciaram? Porque, veja, aqueles hoje que são pais, quando a gente olha para essa questão, a gente procura ser pais melhores do que aqueles que nós já tivemos. Assim como, talvez, os nossos também buscaram ser melhores do que os que eles tiveram. Só que esse melhor aí, ele é proporcional à medida de cada um. Então, quem dar o o seu melhor está fazendo o máximo. Então, o sentimento de mágoa deve ceder lugar cada vez mais a um ato de compreensão, né? No limite emocional e espiritual em que o outro, pai, mãe, amigo, grupo familiar, tio, avó, quem for, se encontrava, não lhe sendo possível haver se desincumbido de outra maneira em razão da ignorância e do primitivismo em que se demorava e buscar com isso e resolvendo esse conflito interno, saindo desse estado de autocomiseração onde você fica paralisado para poder então seguir em frente. Então é provável até mesmo que o gerador da situação penosa em que você se encontrava e hoje ainda se encontra, apesar do tempo, acreditasse que estava fazendo o melhor, porquanto no seu nível de compreensão, de entendimento, de maturidade psicológica, emocional, muitas vezes atormentada, essa era a medida de comportamento e o mecanismo para enfrentar os desafios existenciais. Por isso, como a gente já viu lá atrás, quando estudamos a culpa, quantas culpas nós trazemos conosco com relação principalmente ao passado, e é interessante que, se você for fazer uma verificação, muitas mães, principalmente, se culpam, né, porque não deu ao filho o que gostaria de dar, agiram de uma forma quando gostaria de agir de outra, e às vezes entrando nesse processo de se culparem porque o filho ou a filha são assim por sua causa. Necessariamente não quer dizer que isso é uma realidade 100%, né? Pode influenciar? Pode, mas muitas vezes os pais fazem tudo certinho, dão tudo aquilo que for bom, do melhor em termos de educação, e ainda assim os filhos não correspondem. Então, veja que não é uma questão da ação propriamente dos pais que vai gerar aquela situação futura, a gente não sabe, né? Então, à medida que se vai penetrando no entendimento desses conflitos alheios, tornam-se menores os nossos próprios conflitos e uma visão nova, otimista da existência, toma o lugar daquela sombria por onde se transitava. É interessante porque a gente sempre olha só para cima, né? O que a gente gostaria de ter, o que nos falta e tal. E a gente esquece muitas vezes de dar uma olhada para trás, porque a gente vai ver pessoas em situações muito mais precárias do que a nossa, muito mais difíceis do que a nossa, se a gente tiver um olhar cuidadoso para essa direção. Então, a gente aprender a valorizar mais o que a gente tem e não aquilo que só nos falta, porque é uma tendência natural nossa de sempre olhar mais o que nos falta, né? E esquecemos muitas vezes de agradecer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui. Então é indispensável abrir-se cada vez mais à presença do amor, a fim de que o amor se assenhoreie do coração e passe a comandar as disposições existenciais,
traçando cada vez mais planos grandiosos para o futuro que nos aguarda. Então vejam que, de uma certa forma, tudo depende de nós, né? É como alguém disse com muita propriedade certa feita, não importa onde você começou, onde você estava, importa onde você está agora e onde você pretende chegar. E aí a gente vê a história de pessoas notáveis, né, que tiveram lares desestruturados e, no entanto, se autossuperaram, olharam em frente, né, e desenvolveram a capacidade de resiliência diante das agruras, das dificuldades da vida, buscando resolver intensamente os conflitos internos que os marcaram. É conveniente não confundir, às vezes, essa atitude de busca pelos resultados com o perfeccionismo. É importante esse alerta que Joana traz, porque isso resulta da luta íntima para você ser melhor, né? Para você atingir suas metas e tal. Mas veja, metas às vezes inalcançáveis, né? Quando você é perfeccionista, porque vivencia uma tormentosa insatisfação em relação ao que se faz e ao que se deseja. Então é preciso ter cuidado com isso, e se você é perfeccionista, tem que trabalhar essa questão, porque pode ter a ver com esses momentos da sua infância, da sua adolescência, e aí você querendo sempre estar numa melhor posição, ser o melhor, fazer bem feito, e aí gera esse transtorno que é muito afligente quem o carrega, porque nunca vai estar o suficientemente bom para ser apresentado, para se seguir adiante. Então a pessoa perde os parâmetros dos limites, né, que precisa serem atendidos e inquieto e muitas vezes complexado, lógico, né, tenta por esse meio demonstrar aos outros e até mesmo a si o quanto é capaz, embora nunca se satisfaça com o adquirido, com o já realizado. Então é como se a pessoa tivesse uma sede constante, tomando água do mar e continuando com muita sede. Então a busca da integridade moral do ser, que resulta do amor, deve constituir a nossa meta constante a ser atingida, principalmente por todos aqueles que se preparam para ter uma existência feliz. E quando não são encontradas essas diretrizes que estabeleçam as linhas básicas e os limites, né, para a perfeição, o perfeccionista enfrenta consequências muito dolorosas no comportamento futuro que vai adquirir. Mas se persegue a integridade moral, física, emocional, conscientizando-se dos seus devidos deveres e responsabilidades para com a vida, eis que a falta do amor a que não chega cede lugar à harmonia interior e ao interesse, inclusive, de buscar amar o outro como o outro é, como o outro se apresenta, com as suas diferenças, desenvolvendo um carinho especial com relação a tudo quanto recebeu, né? Mesmo que você gostaria de ser diferente, mas é o que você recebeu, então você dá graças e segue para adiante. Porque sabe quanto aflige e magoa o desinteresse e a agressividade de que você foi vítima. Então, o amor, né, é terapia eficaz para vários distúrbios do comportamento, desde que o paciente se resolva pelo ato, né, de ser aquele que ama. E não se preocupa tanto em ser amado, mas busca amar, devolvendo à vida, de uma forma em geral, a grandiosa bênção da existência que pode tornar edificante e felicitadora. É interessante que hoje médicos, psicólogos, psiquiatras recomendam em seus processos de cuidado, né, a arte de amar, como sendo
é a motivação principal para a obtenção da cura. Pensemos nisso, reflitamos quais são os conflitos que a gente traz nessa área, para a gente poder fazer o devido enfrentamento, ir nos desvencilhando da culpa, ir nos desvencilhando da mágoa, do ressentimento, para a gente poder seguir em frente. De hoje a 8, começamos o capítulo 9, que tem como título Desafios Afligentes, né? E vamos ver, como sempre, a estrutura normalmente dos capítulos, 3 itens: a luta pela vida, o desespero e medo da velhice. Muita paz, boa noite para todos e para todas.